pintura. Ele pintou vários lugares, principalmente em Assis. Ele decorou a Capela de São Francisco de Assis. Ele viveu mais ou menos uns 100 e poucos anos depois da morte de São Francisco. Agora, o capolavoro dele mesmo é a Capela degli Scrovegni. É uma capela que fica na cidade lá no nordeste da Itália, e ela é totalmente decorada. Ela tem cerca de 900 metros quadrados de quadros, todos afrescos. Então, realmente, nesses afrescos, a gente consegue perceber, a gente não sei, mas as pessoas mais conhecedoras da pintura conseguem ver traços da transição entre a Idade Média e o Renascimento. Na parte de cima desse slide, rapidamente, são as figuras do Giotto. Principalmente esse que está no alto à esquerda representa o Giotto. Segundo consta na história, ele era um cara extremamente feio. Ele era quase que um anão, tinha pouco mais de 1,50 m. Era cabeçudo, ou seja, tinha uma cabeça bastante grande. Ele era meio encurvado, mas tudo passou desapercebido graças à arte que ele mostrou. Vamos aí para frente, Wagner. Bom, olha aí. O Giotto, então, viveu entre 1267 e 1337. Ele foi conhecido como o pai da pintura renascentista, ou seja, ele praticamente gerou a pintura do Renascimento. Foram os primeiros passos em direção à pintura do Renascimento. Ele também foi contemporâneo ao maior poeta da língua italiana, que era o Dante, que foi o Dante Alighieri. Eles foram contemporâneos, inclusive consta que eles se conheceram, né? Depois eu vou falar alguns pontos em comum e em descomum entre os dois. O Giotto apareceu para a pintura quando ele era bem criança. Ele era de família humilde, ele era um pastor. Mas ele, enquanto pastoreava, ele desenhava nas pedras. Um belo dia, um pintor que era famoso à época, um tal de Cimabue, estava passando lá pelos campos e viu aquele menino desenhando. Ele achou que aqueles desenhos eram tão bonitos, tão apropriados, que ele falou com o pai do Giotto se ele podia levar o Giotto, o menino, para ir trabalhar junto com ele lá em Florença. Aí o pai topou e lá foi o Giotto ser aluno do Cimabue lá em Florença. Inclusive, consta na história que a pintura do Giotto foi reconhecida por Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci considerou o Giotto um dos maiores, o maior pintor da sua época e o maior pintor de todos os tempos, né? Quais são as principais características do Giotto? Vocês estão lembrados, quando a gente está vendo a Idade Média e a idade anterior à Idade Média, ele abandonou a bidimensionalidade do estilo bizantino. Quando nós vimos a parte bizantina, né, a gente via que praticamente os quadros tinham duas dimensões, o X e o Y. Ele praticamente não tinha profundidade, né? Ele era um quadro, vamos dizer, chapado, em falta de uma palavra melhor. Ele não tinha profundidade. Ele, na realidade, ele deu mais volumes aos personagens, começou a trabalhar, claro, em telas, em quadros de duas dimensões, mas dando ideias de profundidade. A gente pode ver aqui as duas figuras maiores, são figuras do mesmo tema. São a Maria com o filho Jesus no colo. Repare, ó, a do lado esquerdo é a do Cimabue, que foi o professor dele. É uma pintura chapada, tipicamente bidimensional. Enquanto que a da direita é o mesmo tema, mas é de Giotto. A gente já pode ver que tem profundidade. Mesmo essa capelinha, não sei se isso é capela, mas que fica em cima da Nossa Senhora, a gente percebe essa tridimensionalidade dos personagens. Você veja, os anjos e os santos, eles estão em planos diferentes, a gente consegue verificar, enquanto que o Cimabue parece que está no mesmo plano, um em cima do outro. Esses já não são os primeiros traços, foram os primeiros traços que o Giotto já mostrou assim, do desenvolvimento da pintura que iria culminar depois com a Idade Média. Já que o Ari não perguntou,
eu vou falar para vocês. Essa mosca que aparece aí, olha isso, porra, eu estava esperando que você fizesse a pergunta, né, cara? A mosca espantou o Timabue. Exatamente. Então, o Timabue, fala direito o nome do cara, o Timabue, ele um dia foi verificar uma pintura que o aluno dele, o Giotto, fez, e, pô, tinha uma mosca em cima da pintura. E ele várias vezes tentou espantar a mosca e a mosca não saía. Na realidade, a mosca tinha sido uma pintura do Giotto que o Giotto fez em cima da tela. E ele a fez tão perfeita que ele enganou o próprio mestre dele. Tá? Da próxima vez a gente combina você perguntar, cara. Vai lá, Wagner. O Giotto, a fotografia dele me lembra o Pier Paolo Pasolini. Ah, mas o Pasolini era bem maior que ele, cara. Não, a foto, a cara. Ah, bom. Sim, a imagem dele. Me lembrou o Pasolini. Grande cineasta. É. Bom, vamos lá. Você sabe que ele foi assassinado, né? É, sim. Bom, depois a gente fala sobre isso. Isso. Olha aqui, ó, o distanciamento de Giotto da arte bizantina. Ou seja, ele pertencia à Idade Média, mas ele foi se distanciando desse período. Não ouvi. Não foi nada. Tá, então tá bom. Ele foi se distanciando da arte bizantina, né? Vocês estão lembrados que na arte bizantina existiam cores padrões. Por exemplo, o céu era dourado, sabe-se lá por quê, mas o céu era dourado. O Cristo era sempre vestido de vermelho, o Papa tinha cores vermelhas, o manto da Virgem era sempre azul, enfim, tinha cores padrão. Você ia pintar uma imagem, você já sabia que cores você iria usar. O Giotto já aboliu isso. Ele abandonou essa questão de cores canônicas, cores obrigatórias. Ele pintou conforme ele achava que devia pintar. E ele achava que devia pintar o mais próximo possível da realidade. Além do mais, ele humanizou e deu gesto aos personagens, introduziu, como já disse, a tridimensionalidade. Vocês dão uma olhada aí, outra comparação da pintura do mesmo tema. A da esquerda, eu não me lembro de quem era, mas acho que não, era do próprio Timabue, e da direita era do Giotto. Repara como as cores da esquerda são tipicamente as cores padrões bizantinas. O sofrimento do Cristo, enfim, o fundo do céu é dourado, enfim, as cores são cores padrões. Uma das coisas que ele continuou na época dele foi com os temas bíblicos. Ainda naquela época se usava muito o tema bíblico, mesmo porque quem financiava as pinturas eram normalmente gente ligada ou com intenções da igreja. Então, o camarada, se quisesse pintar, se quisesse ganhar a vida com o seu trabalho, ele tinha que pintar os temas que lhe eram sugeridos. E, no caso, a grande maioria eram temas de igreja, eram temas bíblicos. Vamos para frente. Olha aqui, ó. Uma das coisas que é interessante no Giotto é que vocês estão lembrados, nos quadros de antigamente, eles pintavam tudo como se fosse de antigamente. Olha, esses dois quadros são quadros da Capela de Scrovegni, do Giotto. Peguei dois aleatórios. Reparem nos prédios, tanto no da esquerda como no da direita. São prédios da época do Giotto, não são prédios como se fossem monumentos daquela época dos antigos romanos, dos antigos etruscos. Eram prédios modernos, tá certo? Então, ele atualizou. Então, uma pessoa da época que visse uma figura dessa, essa pessoa praticamente se identificava com coisas, com acontecimentos que, apesar de terem acontecido no passado, eles se retratavam como sendo cenas do presente. Bom, na esquerda é a entrada de Jesus em Jerusalém e na direita é o encontro no Pórtico Dourado de São Joaquim e Santana. Quem está pouco familiarizado, como eu, quem era São Joaquim e Santana, eu vou dizer que eram os avós de Jesus, eram os pais de Maria. Nessa capela, todos esses desenhos, essas pinturas que eu peguei aí para servir de exemplo, são todos desenhos da Capela de Scrovegni, tá certo? Tem uma outra exceção que, quando for exceção, eu vou citar.
Mas dá uma olhada também nas vestimentas dos personagens. As pregas das roupas dão ideia do volume. Antes, praticamente era tudo chapado. Agora não, dá uma olhada. A própria roupa dá ideia do volume do personagem, tá certo? Quer dizer, eu vou pedir uma coisa, a hora que a gente estiver falando hoje, pelo menos é legal a gente olhar o quadro, porque a gente consegue extrair, o mais possível, a gente consegue extrair a ideia que o Giotto queria dar dessas pinturas, né? Vai lá, Wagner. Outra coisa que o Giotto fez, ele deu mais realismo aos personagens, ou seja, ele procurou traçar, pintar as figuras o mais real que ele podia. Então, eram pessoas, você olha, você eventualmente pode identificar uma pessoa do teu conhecimento naqueles retratos que ele tinha feito. Esse da direita é Santo Estevão. Provavelmente ele se inspirou em algum modelo que ele achou ali onde ele estava. Uma outra coisa bastante interessante é essa pintura aí da esquerda. Primeiro, dá uma olhada na tridimensionalidade. A gente já vê nesse predinho, nesse não sei o que aí, que cobre a manjedoura onde nasceu Cristo, dá uma ideia total da tridimensionalidade, né? Tem altura, largura e profundidade. Então aí a gente já começa a perceber a ideia do Giotto de fazer a coisa em 3 dimensões. Outra coisa que é interessante de notar nesse quadro da esquerda é um cometa. Ele procurava, como eu falei antes, retratar a realidade. Quando ele estava pintando a Capela de Scrovegni, o cometa Halley estava passando nos céus. E ele aproveitou e colocou um cometa em cima da manjedoura aí, tá certo? Ou seja, ele retratou algo real. Né? Colocou o cometa Halley. Então, a pessoa que olha isso vê o Jesus, a Maria, enfim, os reis magos e tudo mais, mas também vê uma coisa real, que é o cometa Halley passando ali em cima. Vamos em frente. Isso aqui foi uma coisa que foi descoberta recentemente, é uma curiosidade. Esse retrato que está na esquerda é uma cena da vida de São Francisco, que ele pintou quando ele pintou a capela lá de São Francisco, na cidade de Assisi, na Itália. Então tá aí todos os personagens, está São Francisco deitado, acho que está morto ali, todo mundo velando pelo corpo de São Francisco. No alto está Deus abençoando, enfim, os anjos e tudo mais, né? E tem uma nuvem. Essa nuvem está ampliada na parte da direita, na parte alta da direita. Esse afresco da Basílica de São Francisco teve uma mensagem oculta. Eles descobriram isso há poucos anos. Se vocês olharem, depois de 8 séculos, descobriu-se que Giotto incluiu em uma das nuvens o sorriso de um demônio. Quer dizer, ninguém percebeu. Ele fez isso e só 800 anos depois é que perceberam, sei lá, um tipo de uma brincadeira, né, que o Giotto fez nessa sua pintura. Vamos para frente. Como eu tinha dito, né, além de pintor, de grande pintor, de um inovador na arte da pintura, o Giotto também trabalhou como arquiteto. Esse que está à esquerda é o campanário da Catedral de Florença, né? Então, um campanário lindíssimo. E foi ele quem projetou. Inclusive, ele acompanhou a construção das obras. Na parte de baixo desse campanário tem uma escultura feita pelo próprio Giotto. Ele não era escultor, mas ele fez uma escultura mostrando um pastor com as ovelhas e um cachorrinho. Exatamente, ele estava se representando na época em que ele era pequeno e foi trabalhar lá com o Cimabue, né? E quando ele foi trabalhar com o Cimabue, consta que ele levou esse cachorrinho, o cachorro que ajudava ele a pastorear, ele levou o cachorrinho junto para fazer companhia para ele. Também da Capela de São Francisco, para um pouquinho, Wagner. A Capela de São Francisco, lá em Assis, ele mostra o São Francisco, que era um santo extremamente, vamos dizer, que tinha uma compaixão muito grande. Inclusive, o próprio Giotto era franciscano, não franciscano como padre, como, enfim, ligado, mas ele se identificava
com o monastério, com o ministério dos franciscanos. Aí ele pintou o São Francisco conversando com os pássaros. Conta a história que ele conversava com os animais. Os animais se aproximavam dele e ele conversava com os animais. Tanto é verdade que ele ficou sendo o patrono dos animais. Introdução da minha época de coroinha. Dia 4 de outubro é dia de São Francisco. Muita gente, nesse dia, leva os bichos lá para a igreja para serem abençoados. Tá certo? Exatamente por causa de São Francisco. Interessante. Bem. Bom, finalmente a gente chega na Capela de Scrovegni. Essa capela foi construída, foi decorada em 3 anos, de 1303 a 1306. Essa capela tem uma história interessante. Ela foi encomendada por um tal de Enrico Scrovegni. Ele ofereceu essa capela a Santa Maria da Caridade. Mas por que ele ofereceu? Ele resolveu mandar construir uma capela e decorar a capela. Acontece que o pai desse Enrico Scrovegni, ele era um usurário, ou seja, ele prestava dinheiro a juros. Era, entre aspas, um banqueiro, a gente chamaria isso hoje de banqueiro. E os banqueiros, os usurários, como eles chamavam antigamente, eles eram muito mal vistos pela igreja, né? O camarada ficava no 7º círculo do inferno. Se morresse, ia direto para o inferno. O Enrico Scrovegni resolveu livrar a cara do pai dele fazendo o seguinte: ele mandou construir essa capela, né? A capela de Scrovegni, chama Scrovegni por causa do sobrenome dele, da família, né? Ele resolveu fazer essa capela e oferecer para Santa Maria para ver se ela dá uma força lá para o pai dele para sair lá do 7º círculo do inferno, né? Quem leu a Divina Comédia, poucos o leram, eu fui um dos caras que conseguiu ler, consta que o Dante Alighieri colocou na Divina Comédia o tal do Reginaldo, o pai do Enrico, no 7º círculo do inferno. Esse círculo do inferno, ele continha tudo quanto era usurário e as prostitutas. O cara, se a mulher era prostituta ou um cara era usurário, eles iam morrer e ficar junto lá no 7º círculo do inferno. O túmulo do Enrico, desse que encomendou a igreja para o nosso amigo Giotto, quando ele morreu, ele foi enterrado sobre o abside dessa capela aí. Essa capela também é conhecida como Capella dell'Arena, porque ela foi construída, se vocês olharem na foto abaixo, à esquerda, e tem um tipo de sei lá, de um semicírculo, eventualmente já tinha sido uma elipse, né? Antigamente. Era lá os romanos que foram senhores da cidade de Pádua, à época, lá atrás, eles fizeram uma arena para fazerem jogos lá na cidade de Pádua. E, com o tempo, essa arena foi desfeita, etc. e tal. Mas a capela, como ela foi feita muito próximo, muita gente conhece essa capela, não só como Capella de Scrovegni, como também como Capella dell'Arena. Ok? Ok. Adelante. Na foto anterior, essa capela é uma capela, mas ela tem cerca de 14 metros de altura. É um negócio muito grande. Bom, aí está mais ou menos uma planta de como é a capela. Essa capela de Scrovegni tem cerca, como eu já falei para vocês antes, cerca de 900 metros quadrados de afrescos do Giotto. Todos vocês sabem bem melhor do que eu que afresco é a pintura feita sobre uma base que ainda não está seca, né? Então, depois ela seca e ela consegue reter a pintura por muito mais tempo. Apesar desse tempo que ela mantém a pintura, essas pinturas já foram reformadas, já foram refeitas, evidentemente mantendo a condição padrão inicial. Vocês terem uma ideia, isso que está no centro é o teto da capela. São uma série de astros que giram ao redor da Terra. É bom para quem é engenheiro, astrônomo, etc. e tal, lembrar que nessa época o sistema ainda era geocêntrico. Todo mundo achava que o Sol girava ao redor da Terra, que as estrelas giravam ao redor da Terra. Inclusive, o Dante Alighieri, no final da
da Divina Comédia, ele escreve a última frase dele, o último trecho do poema dele, diz: L'amor que muove il sole e le altre stelle. Ou seja, o amor que move o Sol e todas as estrelas, e as outras estrelas. Então, eles ainda eram do sistema geocêntrico. Passada essa parte aí, vamos ver. Então, isso que a gente vê azul aí, em duas partes, é o teto da igreja, e da capela, evidentemente, visto de dentro. As duas paredes laterais, essa que está em cima e essa que está embaixo, elas têm afrescos com passagens da vida de São Joaquim de Santana, como já falamos aí, são os avós do Jesus, de Maria e José, que são os pais, e do próprio Jesus. Então, as paredes estão completamente preenchidas com pintura. Pessoal, não é propaganda, mas vale a pena ver isso, porque isso, além da beleza, é fato. Além da beleza, aonde fica? É um monumento histórico que mostra a passagem de uma era para outra era. Realmente vale a pena verificar. Aonde fica verificar. a capela? Não, no fim eu conto, não posso falar agora. Tá. Isso aí é suspeito. Tá bom. Aí, ó. Bom, então a gente vê aí, ó. Wagner, desculpa. Isso. Então, na parede de entrada, ele pintou o juízo final. A parede da entrada é essa que fica aqui na direita. Vocês veem que tem uma porta aí. Óbvio, a porta deitada porque a parede, a projeção da parede está deitada, tá certo? Mas ele, em cima dessa porta, ele decorou com o juízo final. Uma coisa interessante, que também foi uma novidade para a época, normalmente eles colocavam o juízo final, eles faziam em 3 partes. Era a parte do julgamento, separada da parte dos que foram salvos e separada da parte que foram para o inferno. Aí não dá para ver direito, aí dá para ver em outra projeção, mas aí ele juntou as 3 partes numa parede só. E isso que a gente vê à direita é o fundo onde fica o altar, embaixo do qual foi enterrado o dono. Alguém falou alguma coisa, Wagner? Não. Ah, então tá. Então vamos adiante. Espera aí. Tá. Então, olha aí. Ó. Essa é uma parede lateral com a vida de Jesus, de seus pais e seus avós. Dá uma olhada, completamente preenchida por pinturas. Você não tem um espaço que não esteja decorado com afresco, tá certo? Vamos lá. Vamos em frente. Ó, essa já é uma visão maior. A gente vê como se nós estivéssemos entrando na capela e estivéssemos olhando lá para o fundo. O teto todo azul, né? E as paredes todas decoradas. Isso tem que ser visto ao vivo, né? Isso realmente é bonito. Vai lá. Legal. Essa aí é a tal da parte da entrada. A gente vê embaixo uma porta, né? É a porta de entrada da capela. Em cima dessa porta, aquilo que eu falei para vocês, o juízo final. À esquerda está o pessoal que foi salvo, foi lá para o céu. No meio está o julgamento das almas, né? Quem se comportou bem é premiado, quem se comportou mal vai para o inferno, que está desenhado aí do lado direito. Ele usou, não dá para a gente ver aí, mas ele usou bastante figuras, inclusive mitológicas. Na porta do inferno, diz a mitologia, existia um cachorro, um tal de Cérbero, com 3 cabeças. Ele também pintou o Cérbero aí. Não tem nada a ver com a religião cristã. Mas era uma mistura, era uma crença da época, né? Vai em frente. Na parte de baixo, todas essas pinturas estão mais ou menos a partir de uns 2 metros de altura. Mas na parte de baixo, ao redor de toda a capela, ele pintou os vícios e as virtudes. Como nós já falamos várias vezes, as pinturas serviam muito para educação, para educar religiosamente os fiéis. Então, aquilo que eles podiam fazer e aquilo que eles não deveriam fazer. Então, aí, por exemplo, eu peguei algumas, porque eu não sei quantos são os vícios, sei lá, a igreja fala o número, eu não me lembro, e nem as virtudes, mas há muitos, tanto que ele pintou a capela inteira, a parte de baixo da capela inteira, com os vícios e as virtudes. Aqui a gente vê à esquerda é o desespero, um cara tão desesperado que chegou a se enforcar.
Do outro lado, a gente vê a esperança, né? O cara até está esperando receber uma coroa, tá vendo? E finalmente, eu repito, só reproduzir poucos aqui, tá certo? E o outro que a gente vê aqui é a inveja. A gente vê um invejoso aí com umas chamas embaixo dele, um saco cheio de moedas, e a língua dele é como se fosse uma cobra. Então, realmente, são representações dos vícios e das virtudes. Um negócio muito bacana também de ver. Isso parece que são esculturas em baixo relevo, mas não são. Realmente são pinturas, só que estão feitas em poucas cores. Não são tão policromadas, né? Uhum. Vai lá. Detalhe dos afrescos de Giotto. Esses são alguns detalhes que eu peguei só para a gente falar alguma coisa. Esse que está no alto à esquerda é a transformação de água em vinho. Esse milagre eu gostaria que acontecesse aqui em casa de vez em quando também, né? Ele estava lá, essa aí é mais barato. Ele estava lá nas núpcias em Canaã, aí faltou vinho, então ele deu a demonstração do poder dele transformando a água em vinho. E também multiplicou os pães, peixes, etc, etc e tal. Embaixo dessa transformação da água em vinho está um detalhe de um dos painéis dele. Repara como isso aí é feito no plano. Repara como parece tridimensional essa pintura. Típica, quer dizer, ele já estava deslocando, vamos dizer, as bases da pintura da Idade Média para o Renascimento. Isso é um desenho típico dele. Um desenho feito em duas dimensões, mas com ideia de tridimensionalidade. Ainda com ideia de pontos de fuga, em termos de tridimensionalidade, está essa figura que está embaixo no centro. Essa figura embaixo no centro é uma passagem da Bíblia, que diz que Jesus foi no templo conversar com os sábios do templo. Só que um dos sábios retirou José, não queria que o José ficasse lá. Deixou Jesus, que aparece a cabecinha dele ali embaixo. Criança, né? Jesus criança. É uma criança, ele era criança à época, discutindo com os sábios. Os sábios teriam ficado impressionados com a sabedoria dele. Um outro desenho é esse embaixo à direita, que demonstra a perspectiva, a tridimensionalidade da Anunciação de Santana. A Anunciação é quando um anjo vai lá e informa a Santana que ela seria a mãe de Maria, né? Mas a ideia não é só essa ideia. A ideia é a tridimensionalidade dessa figura. Uma outra figura que chama a atenção é essa de cima. Esse camarada que está de vermelho aí é o Dante Alighieri. Ou seja, o Giotto e o Dante, eles foram da mesma época, eles foram contemporâneos. E se conheciam, se gostavam por um lado, se detestavam por outro lado, eles tinham um relacionamento mais ou menos, mas ele homenageou Dante pintando nesse afresco aí. Um detalhe do afresco, né? Vai lá, Wagner. Bom, nós vamos tentar, quem sou eu, mas vamos tentar fazer uma análise de uma das obras do Giotto. Essa pintura dele está lá na Capela dei Scrovegni, é chamada A Deposição da Cruz. Ou seja, a deposição da cruz todo mundo já sabe. É quando Jesus foi crucificado, morreu e ele foi retirado da cruz. Ele foi retirado da cruz para depois ele ser enterrado, ressuscitaria e toda aquela história, tá certo? Mas essa imagem é um flagrante da hora em que Jesus está recém-deposto, recém-retirado da cruz. Tá certo? Vamos dar uma olhada em alguns aspectos dessa pintura. Vamos em frente, Wagner. Olha aí, ó. Análise da obra. As lamentações pela morte de Jesus. Todas essas figuras que estão aí estão naquele desenho que nós vimos, esse desenho que acabamos de ver anteriormente. Dá uma olhada. Todos os santos, todas as pessoas estão com um ar de quem está se lamentando, está chorando. Maria Madalena, a Virgem Maria, enfim, as outras senhoras que estavam lá, todas se condoendo pela morte do Cristo. Embaixo, os anjos. Dá uma olhada nos anjos. Mesmo os anjos estão se lamentando pela morte de Jesus. Ou seja, todo o quadro
mostra as lamentações pela perda de Jesus, pela morte de Jesus. Em cima está um conjunto já dos anjos também, todo mundo desesperado, se descabelando, chorando pela morte do Cristo. Se vocês olharem aí do lado, até uma árvore que representa a natureza é uma árvore sem folhas, é uma árvore morta, é uma árvore triste. Ou seja, todo o conjunto da pintura desse quadro, estou chamando o quadro é o afresco, mas todo o conjunto desse afresco representa a tristeza. Então, todos os personagens, os anjos, todas as figuras, a natureza, tudo mostra tristeza. E aí, esse detalhe é a Virgem Maria que está abraçando a cabeça de Jesus e está toda condoída pela morte do filho dela. Vamos lá. Bom, aí tem algumas flechas, né? Um ataque de índio. E, outra vez, a dor pela morte de Jesus. O foco total está em Jesus. Repara, todos os personagens, sem nenhuma exceção, estão olhando para Jesus morto. Vocês lembram naqueles desenhos da época dos bizantinos? Eles eram representados como figuras estáticas olhando para frente. Todo mundo olhava para frente. Aí não. Aí o pintor dá foco ao tema que ele quer ressaltar. Ou seja, é todo mundo se importando única e exclusivamente pelo Cristo que morreu. Uma multidão de homens e mulheres contempla a cena, as três Marias e João. As três Marias, além das estrelas, eu lembro que é Maria Madalena, Maria, mãe dele, e tem mais uma Maria que eu, francamente, não lembro. Mas eram três Marias. Contempla o Cristo morto, dando vazão à sua dor de forma intensa e comovente. Realmente, vocês olhando para o quadro, vocês percebem realmente que o foco é Cristo e que o foco é a dor pela morte dele. Frente. Bom, continuou o mesmo quadro. Outros personagens. À direita estão Nicodemos. Eu não sei quem foi Nicodemos, mas ele tinha um pote de óleos aromáticos. Antigamente, quando o camarada morria, era costume passar óleos aromáticos, óleos que tinham odores agradáveis sobre o corpo. Depois de passar os óleos sobre o corpo da pessoa que morreu, do defunto, e essa pessoa era envolvida em um sudário. O sudário era um lençol que cobria completamente a pessoa falecida. Diga-se de passagem, esse sudário seria o sudário que está na cidade de Torino, que mostra todas as feições de Cristo ao ser retirado da cruz. E quem fez isso, quem levou o sudário, foi o tal de José de Arimateia. José de Arimateia, inclusive, cedeu o túmulo para que fosse enterrado Jesus, que foi ocupado só por 3 dias, segundo a lenda. Nicodemos ele era romano e ele intercedeu por Jesus junto a Pôncio Pilatos, né? E não conseguindo, ele pediu que deixasse que o corpo de Jesus fosse enterrado ou fosse colocado na cripta que era dele. Então ele deixou o espaço. A cripta eu acho que era do era do Coisa Wagner. José de Arimateia. É, de José de Arimateia. Tá. Perfeito. Mas tudo bem. É. Ok? Mas legal. Agora, dá uma olhada nesse quadro. Esse quadro ele tem como que uma diagonal, que é uma rocha. Estão vendo aí, né? Eu pus uma seta azul aí. Essa rocha também está totalmente despida de qualquer vegetação, qualquer ente vivo. Então, tudo no quadro reflete morte. Olha a árvore lá em cima, a árvore absolutamente seca. A rocha sem nada, polida, sem nenhum sinal de vida. Então, isso realmente era a representação da morte que está feita nesse quadro, né? Vamos lá, Wagner. Bom, mais uma vez, dá uma olhada nos olhares aí. Eu pus essas setas vermelhas. Jesus está circundado por mulheres que gentilmente, isso aí embaixo, gentilmente sustentam o seu corpo. As mãos piedosas sustentam a cabeça, os pés e as mãos de Jesus. Os pés são sustentados pela Maria Madalena. A cabeça pela mãe dele. Dá uma olhada. Uma outra coisa que o Jota começou a fazer, gente. Ele começou a pintar gente de costas.
Até então, raramente se via personagens pintados de costas. Todos eram pintados ou de lado ou de frente. Essa pintura aí, não sei quem é esse personagem, mas está de costas. E as sombras que ele pintou, né? Você vê que a roupa é azul, mas ela tem conotações de sombra. Essa sombra dá volume ao corpo. Mais uma vez, a ideia da tridimensionalidade. Legal? Olha aí, ó, o espaço. Está numerado aí, ó. Repara que como esse quadro ele vai tendo profundidade. Com o número 1 estão dois personagens que estão de costas, então estão em primeiro plano. Número 2 já é a Maria Madalena segurando os pés de Jesus. Ela e Jesus já estão num plano um pouquinho depois. Depois está a Maria e uma outra mulher, que é Maria não sei quem, que está segurando os braços, essa Maria segurando os braços e a mãe dele segurando a cabeça. Depois estão José de Arimateia e o Nicodemos. Esses 6 eu acho que é São João, porque, se não me engano, segundo consta no Novo Testamento, São João foi o único dos apóstolos que presenciou a crucificação de Cristo. Então, se não me engano, esse deve ser o São João. Existem outros personagens aí nesse plano 6. E o plano de fundo é feito por todos os anjos. Mais uma vez, reparem a tal da rocha, né? E a árvore seca. Tá? Então é engraçado, né? Que a gente pega um quadro que aparentemente a gente passa batido, e se a gente não tem... A gente, que eu digo, os outros, quem conhece de arte, dão as dicas do que deve ser observado, de coisas que não haviam antes e que foi uma inovação para a época. Vai lá, Wagner. Bom, outra vez, né? Giotto abandonou o cânone bizantino do céu semi-dourado. Lembra? Na época lá dos bizantinos, tudo quanto era céu aparecia de cor dourada, que não tinha nada a ver com a realidade, mas é que a ideia era que o céu era algo precioso, então tinha que ter a cor do ouro, né? Aí não, ele já pintou em azul. Novamente, as imagens são tridimensionais. Só um minutinho, Wagner. Não. As imagens são tridimensionais, pintura, personagens pintados de costas, né? Enfim, é isso que nós já mais ou menos comentamos antes, tá? Uhum. Vamos lá. Então, isso aí é só para a gente observar. Dá uma olhada. É o mesmo tema, é a deposição de Cristo da cruz, feito na mesma época. Um foi feito, não me lembro exatamente por quem, e o outro, eu não sei se foi o próprio Timabui, mas foi um quadro feito na mesma época e com o mesmo tema. O da direita por Giotto, o outro por outro pintor. Repare a diferença brutal. Quando a gente olha isso, a gente percebe o pulo que o Giotto deu, em um pulo de avançar com a técnica da pintura, né? Vamos lá. Então eu falei do Giotto, que ele conheceu o Dante Alighieri. Eles realmente foram viveram mais ou menos na mesma época, né? E ambos eram de perto. O Dante era de Florença e o Giotto era de Bondone. Bondone é uma vilazinha que fica perto de Florença, tá? Então, o sobrenome dele não é Bondone. O Bondone é a cidadezinha onde ele nasceu. E ele ficou conhecido como Giotto de Bondone, da cidade de Bondone, do vilarejo de Bondone. Então, como eu disse, eles foram contemporâneos e se conheceram. Teve um pintor, essa pintura está numa cidade chamada Pádua, que mostra Dante Alighieri. Essa pintura não é do Giotto, tá? Ela mostra Dante Alighieri e o Giotto. O Giotto está explicando para o Dante está apontando algumas coisas da pintura da Capela de Scrovegni, e o Giotto está explicando para ele o que aquilo significa. Tem uma passagem interessante, deve ser piada, mas eu vou contar aí, não precisa dar risada, tá? Mas é uma passagem da vida do Dante e do Giotto. Aí o Dante chegou e falou, pô, como eu já falei para vocês, o Giotto era feio que doía, né? Aí o Dante chegou para o Giotto e falou, pô, mas como você consegue pintar imagens tão maravilhosas e ter filhos tão horríveis? Porque os filhos dele deviam parecer com o pai, né?
como você faz pinturas de personagens tão lindos e filhos tão feios? Aí o Giotto respondeu para ele, é que a pintura eu faço de dia e os filhos eu faço à noite. Toma passar, não sei se é verdade, mas fica, eu estou contando porque eu li em algum lugar isso daí. Então, realmente, à noite ele não enxergava bem, então as obras não eram tão bem acabadas, né? Outra coisa, o Dante, na Divina Comédia, teria colocado o Giotto no purgatório. Não exatamente o Giotto. Ele colocou no purgatório todos os pintores. Quer dizer, a pintura fazia com que o cara fosse para o purgatório, ou seja, teria que passar um tempo lá e depois ele subiria. Além do mais, uma das características do Giotto, ele era muito interesseiro, ele gostava muito de dinheiro, né? Quer dizer, ele não dispensava o dinheiro. Agora, o mais interessante ainda é que o Giotto tinha uma boa estima dele mesmo. Se vocês olharem essa figura que está embaixo, no meio, ele se pintou. Ele foi generoso na pintura, aparentemente, mas ele se pintou como estando no paraíso. Tá vendo? Quer dizer, ele foi um cara bacana. Agora, como eu disse para vocês, a diferença entre o Giotto e o Dante. O Giotto gostava muito de dinheiro e o Dante gostava muito de fama. Ele realmente procurava se exibir ao público, ele gostava de ser elogiado, ele gostava da fama. E também, como eu disse antes, o Giotto era franciscano, enquanto que o Dante era dominicano. Quer dizer, era uma diferença. Quer dizer, eram todos a mesma religião, evidentemente, mas com tendências diferentes. Um franciscano, que é mais ligado aos pobres, à caridade, e o Dante mais chegado à propagação da doutrina. Vamos lá, Wagner. Bom, eu não sei, cara, se vai dar tempo. Eu vou tentar ser rápido agora, tá? Porque eu estou vendo aqui o relógio. Tá. É mais uma. Eu vou tentar ser rápido. É mais Ótimo. Um afresco aqui. Mais um afresco aqui do Giotto. Esse aí é ele crucificado. Na realidade, essa imagem devia aparecer antes daquela que ele foi deposto, tá certo? Que ele está debaixo da cruz. Essa ele está na cruz. A gente vê aí que tem a Maria Madalena beijando os pés de Cristo, não sei se beijando, mas acariciando os pés de Cristo. E do lado direito, nosso lado direito, está a Virgem Maria sendo sustentada por duas personagens. Ela está tão triste que ela, sei lá, parece que está querendo desmaiar e o pessoal está segurando-a, está sustendo-a em pé, tá certo? Do lado direito estão, dessa figura aí, do nosso lado direito, estão soldados, porque consta que os soldados ficaram sorteando as vestes de Jesus. Ele foi praticamente crucificado praticamente nu. E as vestes deles foram sorteadas entre os soldados que levaram Jesus lá para o Calvário, né? Então a gente vê também o rosto de Jesus, porque na Via Crucis alguém, não sei se foi Maria Madalena, ofereceu uma toalha para ele enxugar o rosto. E nessa toalha ficou marcado o rosto de Cristo. Você dá uma olhada aí que aparece realmente uma toalha com o rosto de Cristo. Aparece também um personagem com um halo, é um personagem santificado. Esse camarada aí é o São Pedro. São Pedro, foi um cara eminente, tanto que ele foi o primeiro papa, etc. Ele foi o seguidor da igreja, etc. E tal. Mas ele, logo no começo aí desse quadro, ele está meio numa passagem meio escanteado. Por quê? Ele, quando Cristo foi preso, ele negou 3 vezes conhecer o Cristo. E por ele ter negado, o Giotto deu uma escanteadinha nele aí nesse quadro. Ele não tirou a santidade dele mantendo o halo, né? Esse halo de luz sobre a cabeça, mas colocou ele um pouquinho de lado aí. Adelante. Foi o São Pedro que negou 3 vezes? Não foi o Sim, Júlio? sim. São Pedro. Foi São Pedro. Tá. Não sei, foi você que perguntou, Novaes? Não. Fui eu, Nelson. Foi o Lagoa. Nelson. Lagoa. O Mandim? Mandim, foi São Pedro. Tá. Ele Onde negou tá 3 vezes. Onde está A toalha está na mão. Olha, se você olhar na frente,
Olha o quadro da frente, agora olha do nosso lado direito embaixo. Existe como que seja um personagem aí segurando uma toalha e está uma figura de um rosto. Teria sido a toalha que enxugou o rosto de Jesus quando ele estava indo em direção Aonde? ao Aqui? Gólgota. Aí, Roberto, aí. Roberto, esta Oi? mulher se chama Verônica. A Verônica. Isso, obrigado, Verônica cara. foi quem enxugou o rosto de Cristo. Eu vou confessar para vocês, cara. Quando eu era criança, eu gostava muito de jogar futebol. Eu nunca fui um grande jogador. Isso eu estou fazendo um parênteses. Me desconta esse tempo depois, Wagner. Só para contar essa passagem. Quando era criança, eu gostava muito de jogar futebol. E aqui perto de onde eu morava, tinha uma igreja e do lado da igreja um campo de futebol. Para jogar bola, os padres exigiam que a gente fosse coroinha. Cara, como passou tanto tempo, não lembro mais o nome dos personagens, mas alguma coisa eu ainda lembro. Fui coroinha à época lá. Bom, algum ganha milhões, outros ganham, sei lá, eu ganhava chuteira, meia. Bom, fechei esse parênteses. Mas é verdade, é a Verônica, você tem razão. Aí são detalhes daquilo que nós vimos naquela figura inicial. Só que eu juntei tudo para tentar ser um pouquinho mais rápido. A Madalena olhando os pés de Cristo, a Maria sendo sustentada, o São Pedro ali do lado, enfim, é aquilo que acabamos de ver. São detalhes, só que a figura central está mais apagada e está sendo realçado aquilo que nós falamos até agora. Tá? Vai lá, Wagner. Outra vez aí, a Virgem Maria, Maria Madalena nos pés de Cristo. Depois, quando for circular isso, quando tem um pouquinho mais de tempo, vocês podem ler. Eu coloquei alguma... Eu vou circular o PDF depois. Tá legal. Esse é um detalhe que também está tudo na capela de Escrovém, é o detalhe que o Judas, que era um dos discípulos dele, para que o Jesus fosse identificado aos soldados romanos que iam prendê-lo, ele combinou com os soldados que Jesus seria o personagem que ele iria beijar. Então ele chegou lá e beijou o Cristo. Quer dizer, então é o beijo traidor, né? Isso passou para a história. Agora, uma coisa que é interessante nessa figura do Giotto é o seguinte: se vocês olharem à esquerda, tem o São Pedro com um punhal na mão. Consta na Bíblia que um dos soldados que foi prender Jesus, o São Pedro pegou um punhal e decepou a orelha dele. Está aí pintado. Então, isso que é bacana. Quando a gente olha a figura, se a gente não está com alguma atenção, passa batido. Mas aí o pintor, realmente, a gente vê que ele conhecia muito da coisa bíblica, né? Então, ele realmente representou uma série de coisas que a um leigo muitas vezes passa desapercebido. Vai lá, Wagner. Outra coisa. Tem lá na Capela de Escrovém uma pintura lá que chama o Massacre dos Inocentes. Essa é uma passagem bíblica que, quando Jesus era pequeno, Herodes disseram para ele que ia nascer um camarada que ia ser substituído, iria ser o grande. Então ele ficou apavorado de perder o reino de Jerusalém lá e mandou matar todos os que estavam nascendo. Fala, desculpa. Bom, ele... Vai firme. Não. Então, eu vou seguir, depois no fim a gente fala. Tá. Ele mandou matar todas as crianças pequenas, é pleonasmo, né? Mas todas as crianças de uma determinada idade. Eu vou chutar, de 0 a 3 anos ele mandou matar todo mundo. Isso teria sido, para o Giotto, teve numa cidade de Pádua, que é onde fica a tal da Capela de Escrovém, um tal de Ezelino. Ezelino tinha sido um chefe da cidade de Pádua. E ele era um camarada terrível, ele perseguia todo mundo, mandava torturar, queimar, inclusive ele mandou matar crianças. E esse quadro, esse mural feito pelo Giotto, realmente evocava em muito ao povo de Pádua a passagem do tal do Ezelino pelo poder da cidade. Então, a gente que olha hoje, a gente só se dá referência à parte bíblica dessa figura, mas, na realidade, ela tinha uma segunda intenção, que era realmente criticar o tal do Ezelino da Romano, que era o nome completo do cara, que tinha sido um terrível governador da cidade. Vai lá, vai lá. Bom, isso
Essa aí também é uma outra figura que eu acho bastante interessante. É a Última Ceia. A gente está acostumadíssimo a ver quadros, representações da Última Ceia, e todos eles se mostram com Jesus e todos os apóstolos do mesmo lado da mesa. Que é coisa até, né, como se fosse uma coisa plana, não fosse uma coisa tridimensional. Dá uma olhada aí. O Giotto representou como se fosse uma mesa redonda e todos os personagens, o Jesus e os 12 apóstolos ao redor da mesa. É muito mais natural que num banquete seja assim, que não sente só de um lado da mesa. Tá vendo? Então, isso ele inovou também. Essa cobertura da mesa também é uma coisa que a gente vê que é tridimensional. Mas, realmente, essa Última Ceia é um quadro bastante notável da representação da Última Ceia dos Apóstolos, né? Vai lá, Wagner. Viu aí, Wagner? Ah, olha aí. Essa também, outra coisa que dá a ideia da tridimensionalidade. Eu fiz questão de colocar bastante, para a gente ver bastante, para ficar fixada essa questão da profundidade, da perspectiva. Essa aí é o Pentecostes. Depois que Jesus morreu, ele apareceu aos 12 apóstolos num tal do dia de Pentecostes. E ele apareceu e ele deu o poder de línguas aos apóstolos. Cada um começou a falar uma língua que o outro não entendia, o outro não entendia. Na realidade, era uma parte figurada de que a religião cristã devia ser divulgada a todos os povos do mundo. Então, cada um tinha uma língua que conseguia doutrinar os outros povos, não ficaria restrito a um povo só. Certo? Finalmente, para os interessados, está aí uma foto da Capela de Scrovegni, feita a partir de uma parte de baixo da arena dos Romana de Pádua. Capela de Scrovegni, Piazza degli Ermitani, número 8, Padova, Itália. Quem tiver interessado, realmente vale a pena, hein? Não ganho nada com isso, eu só estou dando a dica. Olha lá. Essa é uma foto, hein? Agora, uma coisa que achei interessante, inclusive a Lela me chamou a atenção disso daí, numa coisa que ela me mandou. Pádua, dá uma olhada nessa foto. É a mesma foto, só que de lados diferentes, de pontos de fotografia diferentes. Pádua é a única cidade que tem arcos. Dá uma olhada. Ela tem arcos, tem capitel e não tem coluna. Mais uma coisa que vocês não vão ver em qualquer outro lugar, mas em Pádua tem, tá vendo? Olha, é a dica, hein? Pra frente, Wagner. Só que, na realidade, desde 1333, essa ideia de ter arcos, capitéis e 100 colunas já era antiga. Na mesma época de Giotto, tem um tal de Simone Martini, ele pintou esse quadro da Anunciação, e dá uma olhada aí. Faltando 2 colunas. Era já conhecido esse tipo de arquitetura. Mas em Pádua tem. Tá bom, gente? Eu acho que era só isso. Eu agradeço vocês aí. Desculpa aí o atropelo, mas é que eu tentei. São 9 horas. Ontem, olha. Não entendi. Muito bom. Então, é isso aí. Se tem alguma pergunta, algum comentário, está aberto. Wagner, eu tenho um comentário. Sim. Enfim. Fala, enfim. Sim, a Basílica de São Francisco de Assis foi construída na Itália entre 1228 e 1253. Ou seja, levou 25 anos, mais ou menos. É, na verdade, uma igreja basílica de peregrinos, de peregrinação. Então, diz aqui no artigo do meu livro, pelo Giorgio Croce, que os frescos são por Cimabue e Giotto, cobrindo todas as paredes e os arcos, né, os voltos. Agora, o interessante é que em 26 de setembro de 1907, houve um tremor de terra e a nave principal da Basílica sofreu deformação permanente.
E então houve uma convocação de um grupo de engenheiros para estudar como salvar a igreja e o resto que foi danificado. O artigo traz, inclusive, esquemas computarizados para mostrar a deformação da nave. Interessante. Então, primeiro era como salvar a arquitetura e depois fazer os retoques nos painéis e afrescos. Uhum. Esse é um bom artigo. Na página 91, eu acho que o Arthur adquiriu o livro. Está na página 91 e tem 5 páginas sobre o método de recuperação da basílica. Eu vou mostrar só a página da deformação. Enfim. Ai, não está dando para ver, enfim. Põe mais para o teu lado lado direito. lado. Não dá. Bom, então depois você posta. Não está dando para ver. Roberto, Oi, eu enfim. vou copiar e mandar pelo Ah, zap. legal. Melhor legal. Tá legal. Legal. Enfim, você falou que qual ano foi do tremor? O tremor de terra aconteceu em 1997. Isso. Na realidade, esse tremor de terra quase que destruiu completamente a igreja de São Francisco. Ela foi quase que completamente refeita. Ela realmente foi um negócio... O abalo sísmico foi muito grande, viu? Muito grande. A deformação na nave foi impressionante. Eu vou fazer a foto e enviar pelo zap para vocês. Muito legal. Tá legal. Legal. Outra coisa interessante, a última ceia, que é retratada por vários pintores, inclusive Giotto, na verdade era a celebração da Páscoa judaica. Legal. E eles estão, na verdade, comendo o pão ázimo, que é o matzah, durante essa cerimônia. E a outra coisa que eu reparei, visitando a igreja de Santo Sepulcro, em Jerusalém, é que o Jesus teve ritos judaicos de enterro. Ou seja, ele, na verdade, foi enterrado como judeu. E é interessante isso. Porque tem lavagem do corpo. Ele era judeu, né? Exatamente. É isso. Muito legal. Valeu, Roberto. Valeu. Enfim, só uma pergunta. Desculpa, Miriam. Quer falar? Fala, depois eu falo. Miriam? Não, era para falar. Obrigado para você. Tá bom. Não, o que eu ia perguntar é o seguinte: eles fizeram uma ceia típica com alimento judaico. Agora me diz uma coisa: e o sangue? E o que seria o vinho? Você tem algum? Depois, porque na realidade, nos ritos judaicos não aparece vinho. Não aparece. Isso é uma nova, vamos dizer. Sim, né? Porque na realidade, do sangue. Durante a ceia, ele mostrou o pão, que seria o pão ázimo, dizendo que era o corpo dele que ele estaria oferecendo, quer dizer, como que ele estivesse se sacrificando. E mostrou o vinho, como que se o vinho, quer dizer, o pão representaria o corpo e o vinho representaria o sangue. Tanto que, desculpe, eu fui meio rápido, eu sempre querendo manter o horário aí para o Wagner não ficar chateado comigo. Isso mas numa figura daquelas que o Cristo tá pendurado lá, existe em cada um dos lados, no lado direito e do lado esquerdo, um anjo do lado direito e um anjo do lado esquerdo com um cálice recolhendo o sangue que cai da mão de Cristo. Vocês vão ver, quando o Wagner distribuir o PDF, reparem nisso. Quer dizer, o sangue, o vinho, realmente tinha uma representação, pelo menos na doutrina cristã. Eu vou mostrar aí. É naquele que ele está crucificado, Wagner. Acho que é a primeira figura dele crucificado. Aí, ó, dá uma olhada. Embaixo da mão direita e embaixo da mão esquerda existem 2 anjinhos. E eles estão com um cálice recolhendo o sangue que está pingando da mão de Cristo que está crucificado. Não, então eu só chamei a atenção porque realmente a ideia do pão,
ok, o pão ázimo, mas representaria, segundo os ritos, segundo a tradição cristã, representaria o pão. E o sangue seria representado pelo vinho, né? Obrigado, Wagner, por essa... Eu tinha pulado isso aí, eu tentei ser... Legal. Ok. Bom, na próxima segunda, a gente vai ter o EFIM. Não sei, vai ser o Próxima casal que vai segunda falar? Próxima segunda É a Miriam vai também, ser... Miriam? Não. O EFIM, a Miriam e o EFIM, próxima segunda. Está sem som, Miriam. Liga o som. Não, eu vou tentar. Na verdade, a gente não decidiu ainda, mas acho que ele vai ficar mais, o EFIM vai ficar mais na parte da arquitetura e na questão socioeconômica. Transição da média para o capitalismo, digamos assim. Bom, e daí, então, vão ser 2 ou 3, não é verdade? 3 ou 4, hein? 4? Tudo bem. Ô, Wagner, também vou pleitear, e eu vou falar mais devagar, hein, cara? Vou pleitear mais tempo também, hein? Tem problema, é só combinar. Tá bom. Combinado sai barato. Não, tá bom. Mas depois dessas 3 ou 4 vai ter uma livre. Você já tem o tema que vai ser falado livremente ou ainda não? O EFIM tinha uma sugestão de falar sobre arte na Rússia, não é? Que ele já tinha um trabalho feito, né? Isso, eu apresentei. Vai ser esse? Sim. Está ligado o meu... Tá ligado. Eu vou falar sobre o construtivismo russo e soviético, que é um movimento vanguarda que apareceu na Rússia, que deixou grandes marcas, inclusive na arte moderna brasileira. O neoconcretismo nasce inteiramente dessa experiência russa-soviética. Legal. Enfim, sem querer ser chato, eu sei que eu sou, mas não querendo ser muito chato, isso aí talvez não seria mais legal colocar mais para o fim do livro, quando eu, por exemplo, não sei o que é construtivismo, eu confesso. E talvez a gente tivesse uma ideia melhor chegando mais para o fim do livro, que a gente já tem um embasamento teórico, pelo menos, melhor. Né? Tá bom, pode ser. Nessa sessão teria, como a gente estava falando antes de começar, poderia ser o trabalho da... Desculpe o nome da moça. Não é? Quem? Da Helena? Da Helena? Sim, acho que são duas, Helena, né? Podia ser, Helena. Você tem condições de fazer o trabalho daqui a um mês? Porque mais ou menos daqui a um mês, que vai ser depois da apresentação do EFIM e da Miriam, não é? Eu preciso de mais tempo. Tá bom. A gente dá Wagner, não se preocupe. A gente dá um jeito. Não, porque o David ele está preparando o material para uma dessa segunda-feira fora do livro, e o José Luiz também tinha um outro lá que ele ia preparar. E daí o Novaes também falou algo aqui que, enfim, pode ser, mas a gente vai assuntando, temos tempo, vamos conversando com o pessoal. Ok. Legal. Que fim levou o Carlos? Cadê o Carlos? O Carlos não veio hoje. Ele pediu até para gravar que ele não podia vir participar hoje. Senti falta dos apartes dele. Tá certo. Tá bom. Ok, gente. Tá bom, Falou, boa gente. noite. Um abraço, até segunda-feira, hein? Segunda-feira que vem Obrigado a todos. Segunda-feira, né? Obrigado, na próxima Wagner. semana. Próxima semana, segunda. Obrigado, Wagner. Valeu, Tchau, um abraço a todos. Tchau, boa noite, obrigado. Tchau. Obrigado a todos. Valeu. Tchau, pessoal. E aí?